Pode jogar uma carta aqui na mesa? Joga. Você vai. Vou rodar aqui um pouco a roleta. No início, nos bastidores aqui, o Jefferson comentou que você tem uma especialização em advocacia espacial. Correto isso? Procede? Alô, Milton, procede isso? Informação, né? Informação. Dos bastidores aqui, investiguei você Investigou minha vida, e falou que você tem algo sobre foi a fundo, direito espacial. Direito espacial, sim. Direito espacial. O que seria isso, cara? Direito espacial. Como eu mencionei no começo do programa aqui, eu queria ser astronauta. E astronauta eu não consegui ser. Claro, tô aqui, né? Mas eu sempre gostei muito de astronomia. Eu sou apaixonado por astronomia. Inclusive, eu tinha um grupo de astronomia do Norte Pioneiro, que quem me ajudou na ideia foi uma moradora aqui de Baiti, Patrícia Vedan. Ela me ajudou nisso. Sério? Estudei com ela no comecinho da faculdade. Que legal, Patrícia. Um beijo pra Patrícia. Um beijão pra Patrícia. Faz muito tempo que eu não converso com ela. Mas ela também era apaixonada por astronomia. E a gente acabou criando esse grupo de astronomia do Norte Pioneiro. Acho que há uns 3, 4 anos atrás, a revista Astronova, que é uma revista relativamente nova, mas conhecida na área de astronomia aqui do Brasil, fez votação. Eu fiquei como um dos 35 divulgadores científicos do país em votação popular. Uau! Acho que eu tive mais de 150 votos, coisa do tipo. E o grupo Norte de Astronomia ficou, salvo engano, entre os 25 grupos de astronomia de divulgação do Brasil. Sempre questões científicas, nunca questões fictícias, né? Sempre científica, nunca fictícia. E dentro da faculdade eu gostei de pesquisar sobre coisa diferente, muita coisa diferente. Eu tenho muito trabalho publicado em faculdade de assunto diferente. Por exemplo, X-Men, direito, levei X-Men pra dentro do direito, levei Superman, Batman, Coringa, Doutor Estranho, Mulher Maravilha, tudo isso eu levei pra dentro do direito. E eu queria levar a astronomia pra dentro do direito também. Quando chegou o período do TCC, eu comecei a pesquisar uns assuntos diferentes, caí no bendito direito espacial. E aí comecei a me aprofundar, fiz meu TCC sobre direito espacial. Nós temos a Associação Brasileira de Direito Espacial e Aeronáutico, que é a sede no Rio de Janeiro. Eu sou convidado, eu não sou membro deles, mas eu sempre sou convidado para participar dos eventos que eles têm. Né? Legal. Simulado, coisa do tipo. E aí, acabei entrando nisso. O que é o bendito direito espacial? Se o Optimus Prime vem pra Terra, a gente tem nossos direitos. Optimus Prime. Boa. Depende. Se o Megatron vindo, aí tá ferrado. Vai lá. O direito espacial, ele é o direito... A regulamentação do direito fora da Terra. Basicamente é isso. Mas ele vai tratar de assuntos também terrestres, terreno. Então, por exemplo, o direito espacial, ele tem o seu início na década de 50 com o envio da Sputnik 1 pela União Soviética para o espaço. O envio da Sputnik 1 ele foi muito problemático e o direito ele não sabia lidar com isso. Porque a Sputnik era uma esfera de metal que circulava a Terra fazendo um bip, bip, bip. Só isso. Eu tenho até o bip, ó. Era esse bip, idêntico. E qual que é o problema disso aí? Porque toda vez que a Sputnik girava em torno da Terra, ela estava orbitando, ela estava passando em cima dos países. E aí tem algo no direito chamado jurisdição. A grosso modo, para todo mundo entender a jurisdição, é onde você manda. Então, dentro desse estúdio, vocês mandam. Ninguém entra aqui sem autorização. Sim. Ninguém entra. Isso é jurisdição. A jurisdição de vocês é aqui. A jurisdição do magistrado aqui de Baiti, e Baiti, Japira, Conselheiro Mairim, é a jurisdição dele. Aqui ele que manda. E quando tinha uma esfera de metal passando por cima dos países aí, daí? Que aqui eu que mando. E tá passando um trambolho em cima, fazendo um bip. E aí começaram a questionar sobre isso. E aí a ONU cria a UNOSA, que é o departamento da ONU especializado no direito espacial, para começar a regular essas questões. E aí começam a surgir Tratado do Espaço, Tratado da Lua, Tratado de Utilização de Objeto Nuclear no Espaço. Então nós temos tratados para tudo. Caramba. E primeiro de tudo é determinar onde começa o espaço. Porque começou isso e aí todo mundo, onde é o espaço? Para eu saber que algo está passando sobre o meu território, eu preciso determinar até onde é o meu território. Porque eu verifico aqui o limite do município. Eu sei até onde vai meu território. Vocês sabem até onde vai Baiti. Agora ir para cima. Ir para cima. Atmosfera seria o limite? Estratosfera? Não sei, te pergunto. É a atmosfera? Você acha que é a atmosfera? Eu acho. Você? A atmosfera seria o conjunto de todas as cadeias, né? Que são a estratosfera, exosfera, mesosfera. Acho que seria a atmosfera mesmo. Ou até a órbita. Eu colocaria mais que daí também estaria na atmosfera, né? Pega o nível do mar, 100 km para cima. A partir daí é espaço. Então, o limite é 100 km. Você manda na sua jurisdição 100 km. Aí, pessoal, uma curiosidade. Qual que é o limite pra cima que o país manda? 100 km. Passou de 100 km é um espaço livre. Não vai subir no pico agudo. É igual ao agudo. oceano. Quando você tem a parte oceânica, que é de posse do domínio do litorânea, né, do país, e tem a parte que é global, que Exatamente. existe uma liberdade. Isso, que é o oceano, as águas internacionais, né? Aham. Ali.
100 km para cima. Só que não é pacífico. Salvo engano, a Colômbia não aceita esses 100 km. A Colômbia acha que é 80. Tá bom. Então, ela não considera 100. Os Estados Unidos, ele fica numa faixa. Tem gente dos Estados Unidos que acha que é 90. Por que o interesse dessa camada, dessa pequena camada? Por que ele vem a discutir tanto interesse nessa pequena camada? Da parte da Colômbia? Por causa de uma questão de interesse comercial? Boa questão. É porque eles entendem... Provavelmente pode ser. Eles entendem, por exemplo, que os países, eles deveriam... Alguns doutrinadores... O país que deveria determinar essa atitude. Mas como nós estamos falando de um direito internacional, então acho que não cabe aos países determinarem individualmente onde isso. Os satélites atuam com que atitude? Nós temos satélites atuando a 600 quilômetros, a 1 milhão de quilômetros, satélites além da Lua. Vai depender muito do objetivo desse satélite. Esses satélites da Sputnik, por exemplo, Eles estão acima aí, provavelmente acho que é 600 quilômetros. Esse que a gente está vendo em cadeia, eles passando de vez em quando, né? Isso. Que até teve um problema, um questionamento da China, falando que vai derrubar esses satélites. A gente tem um problema disso aí, porque... Aí agora vamos entrar nos assuntos diferentes de direito, então. Aqueles bem loucos, que é o seguinte... Eu tô mexendo no celular aqui, mas tô pesquisando sobre tive uma curiosidade que eu tô pesquisando aqui. Fica tranquilo. Tá bom? Até um tempo atrás, e a Vedan, a Patrícia Vedan, queria fazer um trabalho sobre isso, não sei se ela fez, que era o direito de ver estrelas. Tinha um projeto de lei, eu não sei se era do Cristóvão Buarque, não me lembro, de introduzir na Constituição o direito de ver estrelas. Uau! Não sabia não sabia disso, desse requisito, dessa necessidade disso. E o direito espacial, ele tem uma parte que regula o direito ambiental no espaço. A gente sabe... Porque, por exemplo, os satélites que eles estão orbitando, uma hora ou outra eles vão parar de funcionar. A Estação Espacial Internacional que está rodando aí, em cima da nossa cabeça, a 400 km de altura, ela vai cair. Uma hora ela vai cair. Ela não vai ficar eternamente lá. E os satélites acontece a mesma coisa. Só que alguns satélites, eles entram e outros satélites, eles ficam aí orbitando. E aí vai gerar o quê? A poluição do espaço, porque isso vai deixar muito satélite ali. Então fica milhares de satélites ali e isso acaba atrapalhando. Muitos astrônomos estão reclamando da questão da Sputnik, esses satélites da SpaceX, que é o Starlink. Dos Starlink, que eles estão atrapalhando o trabalho dos astrônomos, por já ter muito satélite ali. Mas o espaço é tão imenso, será que tem tanto satélite assim? É porque você tem muito satélite ali, tem muito. Para cada lançamento, por exemplo, da SpaceX, eles colocam centenas de satélites no Porque espaço. Pensa bem, Natan, tipo assim, você vê um mar daqui pra você atravessar daqui pra Europa, é um mundo de coisa. Agora você imagina todo aquele espaço vago que tem acima da atmosfera e ainda mais as camadas que você tem de distanciamento entre um e outro, porque igual avião, né? Cada um voa numa altitude pra não ter... Conflito, né? Eu pesquisei aqui, né? Até qual que é a camada que dá 100 km, mas eu pesquisando aqui a mesosfera dá em torno de 80 km até o nível do mar. Então, na mesosfera é onde acontecem as estrelas cadentes, correto? Ou meteoritos. Na verdade, ele é onde acontece aqui, ó. É na camada da atmosfera. Na camada da atmosfera conhecida como mesosfera que ocorre a combustão de meteoritos. Então, 80 km. É longe pra caramba. Isso. E aí você trouxe uma informação importante pro público. Combustão de meteoritos. Porque meteoro, muita gente fala... O meteoro tá caindo. Não. Meteoro é o brilho. O brilho é o meteoro. E queima é o meteorito. Então, acima dos 100 km tem essa regulamentação. E o que a gente vê é o espaço profundo. A gente vê o espaço profundo. Mas próximo da Terra tem muito satélite. E aí isso acaba atrapalhando o quê? Acaba atrapalhando a observação próxima. Uhum. Então, esse lixo precisa ser recolhido. Inclusive, tem muitos... A NASA vem trabalhando nisso. Acho que a própria SpaceX está trabalhando também para coletar esse lixo. Então, se as próprias agências estão verificando que precisam recolher esse lixo, é porque algum problema ele causa. E aí entra a questão do direito espacial, que vai tentar regulamentar isso. Porque o direito espacial ele tem um pouco de direito penal, ele tem um pouco de direito contratual, ele tem um pouco de direito ambiental. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte: responsabilidade de acidentes espaciais. De quem que é a culpa? Se acontecer abaixo da linha de Kármán, que é essa linha de 100 quilômetros, a responsabilidade é objetiva. Responde sem ter culpa. Então, o acidente aconteceu abaixo, a empresa responde sem ter culpa. Se o acidente aconteceu acima, ela só vai responder se ela não tiver culpa. Só se ela tiver culpa. Então, a gente consegue observar... Quer dizer que se explodir uma aeronave lá em cima, acima dos 100 km, por algum erro, alguma situação, não existe crime em cima disso? A princípio, não. Só vai responder se tiver culpa. Ela só responde se tiver culpa. Uhum. Então, vamos supor, por exemplo, que... a gente teve... E era para ter ontem o lançamento da Artemis 1.
que é o lançamento da NASA que visa levar a primeira mulher para a Lua. O lançamento ele foi cancelado por problemas nos motores e ele deve acontecer talvez, acho que entre dia 1º e dia 2 de setembro. Tá previsto 4 meses de viagem, né? Inclusive, por lá. Isso, 4 meses. E o que acontece? Vamos supor que eles lançassem esse foguete ontem e como ele estava com um problema no motor, correria muito risco dele explodir ali, ou abaixo dos 100. Se acontecesse ali, a NASA, ou seja, o governo dos Estados Unidos, responderia sem nó, tivesse culpa ou não. Inclusive tem alguns acordos que fazem que aquelas pessoas que trabalham em torno do foguete, se acontecer algum problema elas morrerem, elas não têm direito a entrar com uma ação. Elas recebem um seguro, mas elas não podem... Ela tem ciência do risco. Ela tem ciência do risco. Então se explodisse ali e causasse algum dano, vamos supor que esse foguete subisse, explodisse e parte dele caísse numa residência ou coisa do tipo. Responde sem nó. No caso, eu vi acho que uma reportagem que aconteceu isso aqui no Brasil, que um pedaço de um satélite, acho, da SpaceX caiu numa casa de uma senhora em Minas Gerais, não lembro. Acho que teve um no Paraná também, um pedaço que caiu numa fazenda aí no Paraná, salvo engano. Isso, e daí no caso tá bem acima dos 100 metros, então, tipo, que seria a termosfera, né, no caso, que daí seria a partir de, tipo, 600... Pode ser lixo espacial. Também. O lixo espacial também. Só que aí agora nós entramos numa questão. Você concorda que, vamos supor que o lixo espacial, o satélite, ele ficou inoperante acima dos 100 km. Ou seja, responsabilidade de ninguém. Só que vocês concordam que se ele entrar e ele causar um dano, ele vai causar o dano abaixo dos 100? Sim, com certeza. Agora Ele responde. Então, ele vai responder. Então, tem que torcer pra cair num lugar que não dê problema. Por isso que nós temos aqui na Terra, não vou me lembrar agora a localização exata, mas é o ponto mais distante no oceano. E acho que ele fica a 2.000 km. Naquele ponto, a faixa de terra mais próxima fica a 2.000 km. Esse lugar é chamado de cemitério de foguetes, cemitério de satélites. Tudo que está inoperante no espaço é jogado ali. A Estação Espacial Internacional vai ser jogada ali também, justamente para evitar esse tipo de problema. Só que daí a gente entra na questão do direito ambiental, porque se esse lixo cai ali, você tem vida marinha, por exemplo. E às vezes, nós temos um tratado internacional que regula isso, que fala da questão da utilização de material radioativo no espaço. Tem um tratado que menciona, por exemplo, que você não pode poluir o espaço. Só que essas sondas que elas estão inoperantes, vamos citar, por exemplo, o caso aí do satélite mais famoso hoje, o James Webb, que está aí para frente da Lua, ponto de L2, que está fazendo um bom trabalho lá descobrindo galáxias e tudo mais. Na hora que ele parar de funcionar, não vão trazer ele de volta porque ele acabou o combustível. Ele vai ter que ir duas opções. Ou ele fica lá, ou ele vai ser jogado em algum lugar. A gente tem um exemplo, por exemplo, da sonda Cassini, que estava estudando Saturno. A sonda Cassini, quando ela ficou inoperante, o que eles fizeram? Jogaram ela dentro de Saturno. Agora a pergunta é, será que não teve poluição de Saturno? Porque é um objeto estranho que está entrando lá. E além disso, os combustíveis que essas sondas usam são combustíveis nucleares. Usam plutônio, por exemplo, para fazer isso. Então, até que ponto esse tratado ele deixou de ser... cumprido. Porque se você jogou a Cassini ali, teve um impacto. Teve um material estranho ali. Né? E além disso tem as questões, por exemplo, que o direito espacial vai regular a questão da supremacia. Nenhum país pode se declarar dono de nenhum planeta, de nenhum cometa, nem de nenhum satélite. Né? Satélite natural, no caso. Satélite